galera, mais um Prep Talk para vocês, nossos queridos alunos, é ICV. Fiquem atentos, prestem atenção. Vai ser uma conversa abençoadora para vocês e eu quero que vocês fiquem ligados, porque vocês vão acabar sendo edificados bastante, tá bom? E eu queria, antes de tudo, que o doutor se apresentasse, para que vocês, alunos, conheçam a história do doutor. Fique à vontade, pode se apresentar como o senhor quiser. Eu sou pai de 2 alunos, né, na Escola Cidade Viva, que é Melina e Danilo Filho. Eu sou uma alma que foi alcançada pelo Senhor Jesus há mais ou menos 14 anos. E na minha vida pessoal é isso, né? Também, eu não sei se vale a pena falar, mas eu sou bombeiro militar, né? Tenho formação militar. E antes mesmo de ser médico, eu já era bombeiro militar. Salvando vidas sempre, né? Deus parece que quis que fosse assim, né? Isso. Bombeiro, médico e cristão, porque a salvação da vida eterna, você dá uma palavra e consegue converter alguém, né? É uma maravilha. E da parte profissional, além de bombeiro militar, eu sou médico, formado pela Universidade Federal de Campina Grande e fiz especialização em endocrinologia e metabologia e uma pós-graduação em nutrologia. Ótimo. Parabéns, tá? Acredito que o senhor, de fato, deve ter te separado para isso. Sim, amém. Para lidar com vidas. Eu sempre falo, né, aos meus alunos, quando perguntam, professor, por que biologia? Eu digo, não existe nada mais fascinante do que a vida. Por mais que respeito astrônomos que acham muito bonito estudar o universo, mas a complexidade da vida, ela revela que foi necessário um criador para tudo isso. Então, eu sou apaixonado, né, pela vida, e que bom estar com uma pessoa também que é apaixonado pela vida. Verdade, né? E um criador tão inteligente, né? Porque se a gente for olhar, né? Sim. Na verdade, professor, eu consigo enxergar Deus na biologia, na medicina, em tudo que eu vejo. Eu costumo dizer que quando a gente olha para a asa de uma borboleta, para as cores de um beija-flor, por exemplo, é uma flor, não é? As cores dessa flor, a forma dela, é impossível que aquilo ali não tenha tido um criador para aquilo, né? E ainda hoje existe um grupo de cientistas que eles pesquisam o chamado design inteligente. Isso. Não sei se você já ouviu falar, né? Sim. E segundo eles, está lá a assinatura de Deus no DNA humano. Né? Eu vi, eu li sobre isso. Fantástico. Na nossa escola, nós falamos sobre isso, né? Porque nós não mostramos só a teoria evolutiva, mas também temos que mostrar outros viés, né? Então, com certeza, aluno da nossa escola, ele vai também ter essa outra faceta, tá? Até mesmo quando falamos sobre evolução, eu particularmente, quando eu falo sobre evolução, eu mostro também o evolucionismo teísta. Porque eu digo, gente, mesmo que a evolução, né, ela, sei lá, venha a ser uma teoria corroborada por muitas evidências, eu ainda vou acreditar que ela foi guiada por Deus. Sim, certeza. Né? Na verdade, a teoria da evolução, ela não anula o criacionismo, não. Sim. Entendeu? Eu gosto de dizer isso, eu posso ser bem aqui didático mesmo. Pode ser, fica Então vamos lá, quando era menino, eu jogava bola na rua e o casco do meu pé era grosso. Por que engrossou o casco do meu pé? Ali foi um processo de adaptação do organismo. Hoje, se eu for inventar de jogar bola na rua, no asfalto, é capaz de eu arrancar os coros do pé, entendeu? Mas assim, com certeza, a teoria da evolução não anula o criacionismo. Só que a gente tem que ter a visão, né, cristã da coisa para não também se deixar levar por falhas, né, no processo de aprendizado. Assim, coisas que eles querem injetar na mente do aluno de forma assim, até com argumento da ciência, mas que ele não está bem explícito, não está bem explicado de fato na ciência. Fica aquelas interrogações, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem que ter só esse cuidado. Exatamente. Só para finalizar esse assunto, eu falo com meus alunos que até o próprio Darwin, ele quando fala sobre a evolução, ele diz, eu estou explicando a evolução a partir de algo que já existe. Então, ele não quis confrontar o criacionismo, que até o próprio Darwin, ele acreditava. Sim. Tá? Sei que ele morreu no fim da vida agnóstico, mais por causa do problema do mal, porque a sua filha morreu, mas alguns manuscritos das conversas de Darwin era algo que afligia muito a alma dele, porque
E ora acreditava, não acreditava, mas por causa dessa situação que ele passou. Mas, de fato, a evolução não tem conflito com a criação. Nosso Deus, ele, de fato, teve o dedo dele, a assinatura dele para criar toda essa vida Eu complexa e irredutível. Né? Verdade, verdade. Então... E diferente das outras, Sim. de outras escolas, né? A gente sempre faz com que nossos alunos entendam, né? A importância e a mão de Deus em tudo, né? E que eles possam entender, porque assim, o que a gente vê com o passado do tempo e com essas pedagogias modernas, que eles quiseram tirar Deus de todo o conteúdo, né? Para que as pessoas não vissem ali que foi Deus que criou todas as coisas, né? Sim. Que todas as coisas, tudo por Ele e para Ele, né? Então, assim, a gente tem esse diferencial, né, Rony? Que não, a gente não cita nomes, mas a gente sabe que hoje no Brasil tá bem difícil. Tá difícil. Né? Porque Deus foi totalmente tirado, colocado de lado, né, nesse processo de aprendizagem. Eu vou dizer, Luciana, nesse processo de entender que Deus criou as coisas, a gente pode falar, inclusive, de forma objetiva, mostrando por A mais B. Tem coisas que dá para ser bem objetivo mesmo, sem querer parecer espiritualista, e ser objetivo, né? Eu vou dar só um exemplo aqui. Como eu estava falando aqui, a gente estava falando em off, a composição do nosso corpo, ela tem todos os elementos que tem na terra, no barro. Então, assim, isso é uma grande evidência de que, de fato, o nosso corpo foi feito do barro, né? O ser humano. Então, é por aí mesmo. A questão é a gente não, assim, excluir Deus, né, de forma assim, muito arbitrária. Digo nós, assim, as escolas, entendeu? O ensino, de forma geral. Mas que bom que existem escolas como a Escola Cidade Viva, que trilha por esse caminho, buscando o quê? A verdade das coisas. Que bênção. Doutor Danilo, eu queria saber se de fato o senhor atende muitos jovens, se de fato existe essa preocupação dessa juventude com a saúde. E podia explicar o que seria saúde para essa garotada? Na verdade, o meu público é muito amplo. Eu atendo desde criança, né? Apesar de não ter especialidade pediátrica, mas eu atendo desde criança até os idosos. Seja na área da endocrinologia ou na área da clínica médica, de forma geral. Então, trazendo para o conceito de saúde, o conceito de saúde é muito abrangente, entendeu? E tem várias variáveis que podem interferir no status de saúde de uma pessoa. E eu vou tentar direcionar isso para o jovem, né? Aquele adolescente que está ali no ensino médio, que está buscando performar melhor nas suas questões intelectuais, acadêmicas. Mas eu diria que vai muito além disso, tá certo? Então, para ser bem expressivo, é necessário que os alunos eles tenham, antes de tudo, o exemplo dos pais. Porque hoje, o meu filho, quando me vê fazendo uma determinada coisa, ele procura me imitar ali. Então, a gente já sabe disso. Isso aí é conhecido por todos, que os nossos filhos tenderão a seguir o nosso exemplo. Sim. Então, a saúde geral, ela depende de um bom estado físico e de uma saúde mental também. Então, para que se obtenha isso nos dias de hoje, com a quantidade de informações, professor Rony, que nós temos circulando no nosso entorno, não é? Então, são tantas informações, se a gente não souber aplicar os filtros devidos, a saúde mental ela fica muito comprometida. A gente sabe que também há uma preocupação absurda assim, hoje das escolas com relação aos celulares, por exemplo. Não é? Então, isso tira, além de qualidade de vida, isso pode perturbar o adolescente ou a criança, até mesmo adultos, de modo que eles tenham dificuldade em se concentrar, por exemplo. E a gente não sabe até que ponto isso também tenha aumentado os diagnósticos de TDAH. Então, assim, veja que, desse ponto de vista da saúde mental, essas variáveis elas precisam ser avaliadas pelos pais, não negligenciadas. Sim. Entendeu? Porque a gente sabe também que tem pais que podem deixar um filho ali assistindo um vídeo no YouTube só para que ele não tenha que lidar com o filho naquele momento e fazer outras coisas. De modo que a criança vai habituando ali, vai viciando, na verdade.
tá certo? E do ponto de vista orgânico, a saúde do corpo depende de uma boa nutrição, entendeu? E isso daí tem um peso enorme no processo evolutivo, educacional do jovem, de modo que ele possa performar melhor nas suas provas, nas avaliações, enfim. Mas não é só isso, como eu lhe disse. Na medida que a gente for conversando, a gente vai abrindo o leque aqui. Sim. Um ponto, doutor, que me chamou a atenção foi essa proximidade dos pais, né? Que o senhor falou que os pais, eles são exemplos. Como professor, eu acho... Não professor, acho que a escola em si, né, Luciana? É a nossa maior dificuldade, né? Eu acho que é o nosso... Sabe, aqui, nós lutamos muito para ter o pai próximo desse processo. Porque, como foi bem falado aqui, é o pai que tem que acompanhar o filho. É o pai que tem que ser o exemplo na alimentação. É o pai que tem que estar preocupado com os estímulos que o filho vem tendo. E justamente algo que tem me chamado a atenção, que eu lembrei agora, é relacionado a essa preocupação que nossos jovens têm com a estética. Em sala de aula, você não tem noção a quantidade de perguntas que eles me fazem acerca de uso de anabolizantes. E eu digo, gente, eu não sou da área, vocês têm que procurar um médico. E algo porque é uma preocupação muito exacerbada. E sabemos das implicações. Sabemos que hoje nas redes sociais todo mundo tem um corpo perfeito. Eles querem resultados rápidos. Isso. Né? Exato. Eles querem uma geração que elas querem tudo para ontem. Entendeu? Então querem sempre o caminho mais fácil. Exatamente. Né? E eu acredito que seria um tópico muito interessante, aproveitando que o senhor é endócrino, de falar para nossa garotada, né, que não vale a pena o uso de esteroides e de fato, sem prescrição médica, que, né, eles recorrem justamente a fins estéticos. Então, sim, seria um bom... Você poderia abençoar muito. Vamos lá. Sobre isso. Ainda pegando o gancho aí dessa questão da saúde, e vou entrar na seara que você acabou de me perguntar, os alunos que desejam, Luciana, performar melhor na sua questão acadêmica, eles não vão ter só o benefício da questão acadêmica. Então, se eles querem ter saúde, qualidade de vida, longevidade, vigor físico, intelectual, eles precisam atentar de fato para a questão da nutrição deles, de ter uma atividade física regular, que inclusive eu vejo essa preocupação na Escola Cidade Viva, com os profissionais da nutrição que tem lá, que tentam direcionar os alunos para isso. Só que a escola ela não tem força para isso se o processo da casa, sim, não acontece. O exemplo dos pais, o cuidado dos pais nesse sentido, entendeu? Então, na medida que um jovem ele eleva o seu nível de consciência, porque esse é o maior problema, professor, é elevar o nível de consciência. Eu tento fazer isso direto com Melina. Então, você que está assistindo agora, eu acredito que a maioria dos jovens que estão hoje na Cidade Viva são altamente inteligentes, de verdade. O problema é que eles não estão sabendo utilizar a inteligência deles. Então, do que é que eu estou querendo falar aqui? Não adianta você ser sábio, inteligente na matemática e você não estar cuidando do seu corpo. As pessoas que elas negligenciam a saúde do corpo e da mente, ela dificilmente irá prosperar em outros aspectos da vida. Então ela precisa ter esse cuidado para que ela possa organizar-se mentalmente, de modo que ela possa nutrir-se adequadamente, que ela possa praticar atividades físicas de forma regular, saudável e prazerosa, e com isso ela tenha boa qualidade de vida. Agora, por que é que isso é tão difícil? Vamos agora para a biologia. O nosso córtex cerebral, esse córtex pré-frontal, ele é o córtex mais recente. A parte de trás do nosso cérebro, ela é mais paleolítica, vamos assim dizer. Então ela está mais relacionada com os instintos de sobrevivência ali no tronco cerebral. Na medida que a gente vai, desde bebê, evoluindo o volume cerebral,
essa parte anterior do cérebro ela vai evoluindo, Luciana, de modo que o processo cognitivo ele vai aumentando sua capacidade de raciocínio lógico e tomar de decisão baseada na lógica. Então, se eu vou passar em um local onde tem um pêndulo e esse pêndulo é pesado, por que é que eu decido passar rápido para o pêndulo não me arrastar? Porque eu tomei uma decisão, meu raciocínio ali teve que fazer cálculos matemáticos muito rápido para eu passar numa velocidade determinada e o pêndulo não bater em mim. Isso tem a ver com o nosso córtex pré-frontal. Então, se os nossos alunos começarem a entender que eles precisam tomar decisões razoáveis para suas vidas, certamente eles vão deixar de se entupir de refrigerantes, de açúcar, de doces. Talvez, professor, eles não tenham mais essa... Ou então eles raciocinem melhor em usar uma anabolizante ou não usar. Isso vai fazer bem para a minha vida, vai trazer um benefício estético, mas vai trazer benefícios, malefícios de ordens metabólicas, fisiológicas, que eu possa ter problemas na minha vida adulta. Então, essas são as questões que precisam ser levantadas. A gente precisa levar o nível de consciência dessas crianças, desses adolescentes. Isso não é fácil, porque eles são, muitas vezes, até desafiadores, sim. Eles são questionadores, mas aí é onde entra o professor que tem essa capacidade de gerar essa curiosidade neles e aproveitar o momento, não é? Sim. Para poder instruí-los. Só que isso, às vezes, Luciana, a pessoa tem que ser de forma, às vezes, até individual. Você tem que pegar o gancho ali no momento do calor da conversa, né? Sim. Como professor, imagino que deva ter circunstâncias, situações, sim, que ele pode aproveitar para dar uma aula baseada naquilo, né? Então, é mais ou menos por aí. Certo. E o nosso desafio qual é? É levar o nível de consciência desses alunos para que eles possam tomar boas decisões na vida. Porque essa pergunta, eu entendi agora a situação. Para que não chegue nem a fazer essa pergunta, né? Ele vai ter um nível de consciência, sim, né, tão alinhado que não vai surgir esse tipo de pergunta, né, sobre esse tipo de uso do anabolizante. Agora eu vou lhe dizer uma coisa que vocês vão ficar surpresos, mas tem pessoas de 50 anos de idade que ainda não conseguem elevar o nível de consciência para determinadas coisas. E aí acabam agindo como adolescentes ainda. Ou seja, o córtex pré-frontal parece que não evoluiu. Infelizmente. Né? É síndrome do eterno adolescente, é? É por aí, né? É complexo. Eu lembrei agora de algo da genética que é muito interessante, quando mais uma vez se fala, eu não sei se eu vou tangenciar tanto o assunto, quando falamos sobre epigenética. Isso me chama muito a atenção, né? Quando percebemos que fatores ambientais, eles conseguem modular a expressão genética. E isso tem a ver com a alimentação. Quando o senhor falou ali em nutrientes, eu lembrei logo disso, né? Por exemplo, uma alimentação rica em gordura, um experimento feito com camundongos, chegou à conclusão óbvia. Os camundongos desenvolveram resistência à insulina. Então, querendo ou não, a alimentação vai desencadear vários problemas, ou não, né? Eu também existe um experimento, quando a gente fala da aula de epigenética, que eles fizeram com 2 camundongos agouti, em que é a mesma espécie, olha, pensa assim, a mesma espécie, mas um com uma pelagem bem escura, e um com a pelagem mais amarelada. E esse que tem a pelagem amarelada, ele é obeso, esse camundongo. E o que tem a pelagem escura, ele não é obeso e tem uma saúde física melhor. Qual foi a diferença? A mãe do camundongo obeso, ela ficou restrita à vitamina B12. Ou seja, aquilo que a alimentação da mãe influenciou no filho, né? Algo que eu lembro quando sei lá, na igreja, e falar sobre isso, olha, existem coisas que a mãe consegue passar para o filho, algo espiritual, mas de fato existe cientificamente comprovado que o que a mãe vivencia
influencia no comportamento, né? E Demais. já aquele rato... Por isso que é tão importante os cuidados no período da gestação. Exatamente. Né? É muito importante, porque começa aí. Sim. Né? O cuidado com a vida da criança começa desde a gestação, por causa disso. Exatamente. Eu vou lhe dizer, professor, que muito se atribui à genética coisas que não são genéticas. Isso. Entendeu? Então, assim, antes a gente acreditava que a genética era engessada. Então, você transferia aquela herança para a sua próxima geração, de modo que era uma sentença ali, de doença para aquela... Né? Mas, como você até já havia falado, existe essa possibilidade para o bem e para o mal. Isso. E a gente sabe que os estímulos externos ou internos, eles têm capacidade de alterar a expressão gênica, não alterar a sequência genética. Exatamente. Porque isso daí é inalterado. E pode ser alterado por questões de forma mecânica. Se a gente quiser fazer manipulação genética, é possível fazer isso. Mas de forma natural, não. Então, o que pode ser alterado é a expressão genética. Alguns genes eles podem estar dormindo e podem ser acordados, enquanto outros que estão acordados podem ser adormecidos. Isso vai depender dos estímulos que são dados para o organismo. A gente trazendo para o campo da educação isso, o que é que pode interferir? Se você, por exemplo, um aluno tem um pai que é diabético, será que ele tem uma determinação de ser diabético também? Ele pode ter até uma predisposição ali, não é? E eu diria que muito disso vem dos hábitos, porque o que se come na mesa, há uma tendência de o filho, quando casa, levar aquele costume adiante. Entendeu? E a gente acaba colocando isso na conta da genética. Só que, se esse aluno, vamos lá, imaginar que ele tem um pai obeso e diabético, e ele não quer ser obeso e diabético, então ele começa a se alimentar melhor, começa a fazer atividade física e evitar os excessos. Então ele está modulando no nível epigenético a sua expressão gênica, de modo que, quando ele for passar a sua carga genética para a geração seguinte, ele vai dar uma carga melhor para o filho dele e ele pode aperfeiçoar isso ainda mais. É por aí. Uhum. Professor, uma das coisas que acabam com os alunos é o açúcar. É o fato deles ingerirem muito açúcar. Isso desequilibra a microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal tem repercussões metabólicas em todos os órgãos e sistemas do nosso corpo, especialmente na atividade cerebral. Então, o açúcar ele é viciante, semelhantemente a qualquer outra droga, o crack, a cocaína. Então, se o aluno ou se qualquer pessoa está viciada num determinado alimento e ele tem um estímulo visual ou olfativo ou qualquer outro que seja que lembre aquele elemento pelo qual ele está viciado, o cérebro vai disparar e ele vai desenvolver o desejo de comer um chocolate, por exemplo, numa hora inadequada, ou tomar Coca-Cola direto, ou toda hora, quando aquele determinado momento ele vai querer tomar Coca-Cola. O que é isso senão um vício instalado? E aí é onde entra aquelas questões das decisões que a gente falou. Que decisão eu vou tomar? Quem é que está no controle? São as emoções desequilibradas ou é o meu eu centrado? E aí eu me lembro, Luciana, de um livro que foi recomendado, Vícios e Virtudes. Eu li aquele livro todinho, da doutora Rebecca DeYoung. Uhum. Aquele livro é extraordinário. Então, e vinculando ainda, eu sei que eu estou falando um pouquinho mais, mas eu vou dar os espaços de vocês. Quando a escola ela decidiu trazer as casas, as crianças elas não têm nem noção, né, os jovens, do como aquilo é bom. Porque eu estava conversando com Melina outro dia e disse: minha filha, você é da temperância. Você tem que exercer a temperança, mas você tem que assimilar todos os outros atributos das outras casas. A força, a justiça, não é? Então, assim, você precisa exercer todas elas. E no dia de jogar futebol, jogar vôlei, você vai defender a sua casa, a temperância. Mas você vai precisar entender a essência do que cada virtude dessa representa de fato e não ficar só no campo de um jogo de futebol ou então das disputas que tem, né? Uhum. Então, assim, aquilo ali é extraordinário, professor. E se a escola, eu acredito que já tente fazer isso, direcionar realmente para que esse nível de consciência seja elevado, para que elas exerçam de fato a casa que elas estão ali e elas também absorvam das outras casas a essência da virtude, a gente vai trilhar um bom caminho. É muito bom, né? Esse bate-papo.
e ver o quanto... Não sei, me chamou muita atenção isso, viu, Luciana? Eu acho que o doutor Danilo, ele ama ter os filhos dele na nossa escola, né? Aham, sim. Que bom, né? Porque, de fato, é bom quando outra pessoa fala, né? Sim. E é muito bom ver com todo o seu conhecimento que, de fato, o que nós estamos fazendo é elevando esse nível de consciência dos nossos alunos, edificando a vida deles, não só na parte intelectual, mas também com a mentalidade do reino, buscando com a nossa equipe nutricional, educar acerca disso, com a nossa equipe de psicologia também. Então é bom, eu queria deixar isso aqui registrado, né, que é muito bom ver um pai, né, tão satisfeito com a escola em si. E fazer outra pergunta, aproveitar aqui todo esse conhecimento que o senhor tem. O senhor poderia, doutor Danilo, assim, elencar? Imagina que o senhor tem, de forma muito mais objetiva, né? Nossos alunos, eles querem algo muito rápido e prático, assim, para essa questão intelectual deles, dessa saúde mental, porque isso é o que mais hoje nos chama a atenção como professor, quanto essa geração ela tem a saúde emocional fragilizada, né? E sabemos que os pais, eles têm importância nisso, toda a equipe tem, mas eu sempre imagino aquele que não... mas se os pais não fazem, né? Eu queria que o senhor falasse algo assim para esse jovem, né? Que ele precisa, de fato, ter essa consciência de passos práticos, objetivos, para que ele possa, né, trilhar esse caminho de ter uma boa saúde mental associada com sua saúde física, sabe? Eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso. Sim. Eu diria que a palavra-chave nesse sentido seria mudança de padrões mentais. Mudança de padrões mentais em vários níveis. Nível nutricional, como você falou, nível de atividade física. E aí entra uma questão que se os pais são exemplos ou não, como você também colocou. Isso. Acontece muitas vezes de os pais não darem o exemplo. Exato. Mas só que esse aluno, se ele tiver o mínimo, se tiver alguém que dê essa informação, se ele assistir esse podcast, talvez ele encontre, ele eleve um pouco o seu nível de consciência e tome decisões que talvez seus pais não estejam nem preocupados que ele trilhe por aí. Entendeu? O meu próprio exemplo, eu diria que seria assim, um tanto presunçoso de minha parte falar de mim aqui, mas eu vou falar um detalhe que aconteceu na minha vida que vai ajudá-los. Quando eu decidi fazer medicina, eu era estudante de engenharia mecânica aqui na UFPB. Eu estava no 3º período de engenharia. E aí eu cheguei para o meu pai e disse: papai, eu vou deixar a engenharia para fazer medicina. Aí ele olhou para mim e disse: você tá doido? Você não vai fazer medicina não, você já está no curso de engenharia. E eu vi a hora de levar uma surra dele. Qual foi a minha decisão ali? Eu tive que contrariar o meu pai. Eu não estou dizendo para os alunos contrariarem seus pais. Mas talvez... Meu pai, eu tenho certeza que ele queria o melhor para mim naquele momento. Ele não estava, assim, querendo que eu me desse mal na vida, de forma alguma. Mas ele achava que eu deveria trilhar por ali. E eu tive que tomar uma decisão diferente da que ele pensava para mim. Entendeu? Então, se os alunos, eles estão se alimentando mal, se eles estão dormindo mal, se eles estão muito tempo no celular, eles estão deixando escorrer o que é mais importante, que é o tempo de vida. A coisa mais preciosa que nós temos é o nosso tempo. Porque se a gente deixar escorrer esse tempo da mão da gente, a gente desperdiça ele com rede social de forma desnecessária. Se a gente perde tempo até em conversas aleatórias que não geram nenhum fruto, então a gente está perdendo tempo de vida. Entendeu? Então, assim, se esses alunos tomam essa decisão de ajustarem esses pontos aqui que a gente falou e começarem a trilhar um caminho, né, de justiça, de uma alimentação saudável, de atividade física regular,
ele vai estar fazendo o mínimo possível ali para que ele encontre, não é, um caminho de prosperidade, vamos assim dizer, e ele vai ter benefícios em diversas áreas da sua vida. Então, eu acho que seria por aí. Eu não sei se eu fui redundante, mas, assim, eu acredito na minha ótica, isso daí iria ajudá-los, entendeu? Então, são decisões que eles precisam tomar, independente, às vezes, dos pais. E aí, eu gosto de pontuar aqui para a gente não criar, não estar aqui insuflando desobediência. Não é isso que eu estou dizendo. Sim. Eu estou dizendo que se você tem um pai, por exemplo, ou uma mãe, que não se alimentam bem, que estão acostumados a tomar muito refrigerante, eu estou dando só os exemplos, sim. Ou até que bebem, ou tem algum vício, fumam, você pode trilhar caminho totalmente diferente deles. Isso, não é? Então, assim... isso daí não está engessado, não está amarrado. E você pode levar para as suas gerações seguintes uma estrutura diferente. O pessoal costuma espiritualizar muitas coisas. As maldições hereditárias que estão lá, eu digo que a maioria das maldições hereditárias, elas não são de ordem espirituais, elas são de ordem habituais. Habituais, más escolhas, né? Isso. Aí, na medida que a pessoa eleva esse nível de consciência e toma decisões, ela modifica esse status. Eu digo assim, para a honra e glória de Deus, que eu quebrei as maldições na minha vida, foi na minha geração. Porque os meus pais, assim, infelizmente, ainda hoje, eles bebem, a minha mãe fuma, não é? Do meu avô para trás, era natural você ter mais de uma namorada, por exemplo, a questão de traição, de bebida. Eu disse, eu não quero isso para minha vida, vai se romper agora, os ensinamentos que eu vou dar dos meus filhos adiante, pelo menos de minha parte, vai ser essa. Então, se você é jovem, se você quer ter um futuro próspero, se você é temente a Deus, você precisa tomar decisões boas para as suas vidas. E sabe onde é que está tudo isso, Luciana? Está lá em Provérbios e Eclesiastes. Por que é que os nossos alunos de ensino médio não se pautam em Provérbios e Eclesiastes para trilhar sua carreira acadêmica? Se eles fizerem isso, eles vão dar saltos de anos-luz assim na frente de muitas outras pessoas. Eu não digo nem no sentido de prosperidade financeira nem material, eu digo no sentido de sabedoria. Porque a sabedoria, ela é um pré-requisito, né? Para se ter sabedoria, existe um pré-requisito, que é temer a Deus. Está lá em Provérbios. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E tem conceitos que eles parecem, professor, semelhantes, mas que eles não são sinônimos. Conhecimento, entendimento, sabedoria, discernimento, inteligência, são conceitos diferentes. Conhecimento se adquire conhecimento vendo as coisas, estudando, lendo, não é? A inteligência você também consegue adquirir. E esse conhecimento, essa inteligência pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Entendimento, compreensão, entender. Então, quando você conhece e você entende, você eleva o nível de consciência. Se você tem inteligência, essa inteligência pode ser desenvolvida, ela pode ser, inclusive, ser um dom. Mas a sabedoria, você pode ser inteligente, você pode ter conhecimento, você pode ter discernimento, mas você pode não ser sábio. Eu tinha um professor de bioquímica, doutor, o cara é altamente inteligente, muito conhecimento, morreu de overdose, ele produzia drogas em casa, mas ele não tinha sabedoria. Então, os nossos alunos precisam buscar trilhar o caminho da sabedoria. E está lá em Provérbios e Eclesiastes. Eu acho que isso aí resumiria tudo, professor. Se buscar esse caminho ali, lá fala sobre nutrição, lá fala sobre postura, lá fala sobre companhias, lá fala sobre buscar entendimento, conhecimento. Puxa vida, tá tudo lá. Tem tudo. Tem jovens que, na hora da escolha, né, escolhem atividades que não gostam. E aí eles não perseveram nessas atividades. Então é importante que procure um esporte. Né? Eu sempre falava isso para minha filha, procura um esporte que você se identifica. Ela demorou um pouco a achar um que ela gostasse, né? Achou. Então vamos investir nele, né? Porque é importante. Esporte, atividade física é muito importante. Então, agora eles estão entrando de férias, vão descansar. E aí, tem alguma dica, assim, de alguns exames que eles poderiam fazer para se cuidar, para ver como é que tá a saúde, né Rony? Sim, eu acho que é importante, assim, dar essa dica.
Sim. Até para Sim, que eles aproveitem as inclusive, férias. Luciana, eu antes de responder isso, eu vou pegar um gancho de uma palavra que veio assim como um insight para mim. Você falou em perseverança. Então, professor, esse também é um dos pontos que você falou de uma geração frágil. De fato, muitos jovens estão com a personalidade frágil, com a capacidade de decisão fragmentada, ou seja, não conseguem tomar boas decisões. Porque elas não têm resistência, força, resiliência, capacidade de resistir a pequenas ou médias frustrações. Então, essa dose tem que ser dada aos pouquinhos, dentro de casa, pelos pais. Não é? E é isso daí que vai remediar, isso aí que vai preparar para passos na vida, né? Para os enfrentamentos que eles precisam dar. Com relação aos exames, seria importantíssimo, imprescindível, na verdade, fazer pelo menos um hemograma, tá certo? Ver como é que estão alguns nutrientes, como a vitamina D, a vitamina B12, os níveis de magnésio, de zinco, de selênio. Eu peço isso para quase todos os meus pacientes. Um estudante que está, professor, com a vitamina B12 baixa, ele vai ter uma baixa capacidade cognitiva de raciocínio, mas não só a B12, a B3, a B2, não é? Então, assim, eu sinto muito que na faculdade de medicina a gente só aprende sobre vitamina no primeiro semestre e depois a gente não tem mais essas aulas. Então, assim, infelizmente. E é tão importante, É né? importantíssimo. Principalmente para a gente que trabalha em escola, porque as pessoas acham que não. Mas isso é tão importante para a aprendizagem. Demais. Né? É muito negligenciado. Então, assim, às vezes o aluno ele está com um diagnóstico até de déficit de atenção, mas às vezes é uma falta de uma vitamina B2, B3, a B12, e aí? Uma vitamina D muito baixa, o magnésio. Então, assim, o processo de produção de energia, ele depende dessas vitaminas. Aquele professor, o NADH, o FAD, é vitamina B2 e vitamina B3 ali, que fazem parte desse processo na cadeia respiratória. Então, se o aluno, a gente gasta magnésio até em pensar. O nosso pensamento tem fosforilação ali tem consumo de magnésio. Então, se ele não suplementa o magnésio, por exemplo, ele dificilmente vai performar na sua melhor performance possível. Entendeu? Às vezes o aluno ele é muito inteligente, mas ele está com sua capacidade cognitiva ali atuando em 50%, quando ele poderia estar a 90%, a 100%. Entendeu? Só porque eu chamo isso de equalização metabólica. Vitamina B12 está baixa, vamos ajustar. O hormônio da tireoide está desequilibrado, às vezes não precisa nem fazer hormônio da tireoide, você dá zinco, selênio e faz o ferro, às vezes a pessoa está com anemia, olha aí. Sim. E aí você corrige isso, você equaliza metabolicamente, bioquimicamente e hormonalmente. Então, a pessoa fica ali num estado de metabólico adequado para fazer uma boa prova, para ter energia, para ter disposição, inclusive para atividade física, não é? E para o seu dia a dia. Muito importante. Bom. Então, assim, vamos lá, hemograma. É bom sempre ver o perfil de colesterol, perfil de glicose. Essas vitaminas que eu falei, vitamina B12, vitamina D, zinco, selênio, magnésio, que são bem importantes, né? É mais ou menos por aí. Maravilha. Até quando, no podcast que nós fizemos aqui com a nossa nutricionista, falamos sobre isso. Porque quando eu estou em sala de aula, eu vejo os alunos com dificuldade de concentração, sem energia, e a maioria não toma café da manhã. E que deixa mais assim, pasmo, é porque após a aula de bioquímica, que eu explico a importância de carboidrato, das vitaminas, de sais minerais, e você, gente, como é que vocês não tomam café? Né? Às vezes também tem uma cultura, como foi falado aqui, dos pais, que acordam, acaba não tendo essa cultura de tomar café diariamente, mas só almoçar. Então, eu digo, é por isso que vocês estão cansados. Como é que o corpo vai... Ficou com sono, né? Na hora da aula também, né? Como é que o corpo vai sustentar? Se vocês nem não deu combustível básico para eles. Eu não sei, doutor, mas também, se eu não me engano, a falta de vitamina B pode levar até quadro depressivo também. Com certeza, né? Existe muito. Né? Quadro depressivo que às vezes é só a falta de vitamina que tem levado, né, a um quadro de depressão. Né? Então, é isso. Simula. Essa dica que o senhor deu é fantástica.
para nossos alunos agora, já que vão ter tempo nas férias. Isso, pessoal, se cuidem. Isso, aproveitar esse momento das férias. É bom que esse podcast chegue a cada um deles, para que eles possam avaliar, entender o que a gente está conversando aqui e tomar suas decisões. Se você quer, de fato, ter uma boa performance na vida, não vou nem falar só de vida acadêmica, você precisa tomar decisões diferentes, boas decisões, no sentido de melhorar saúde e qualidade de vida. Saúde e qualidade de vida tem a ver com o tempo que você dedica a isso, em vez de estar desperdiçando a vida com coisas sem sentido, coisa que não faz sentido. Entendeu? Então, para os jovens, o que é que está roubando muito tempo deles hoje? Rede social, celular. As telas, né? Não é? Jogos. Lá em casa eu não comprei videogame. A Lina queria um videogame, eu não compro videogame. Lá em casa também não. Eu acho que é um problema, sabe? Então, assim, eu preferi não comprar. Mas o que pode roubar tempo do aluno é isso daí que vai ruminar, vai tirar a sua qualidade de vida, de alguma forma. E me coloco, inclusive, à disposição, se a escola quiser, em algum dia, eu ir na sala de aula e falar junto com você, professor. Sim. A gente bater um papo com os alunos. Sim, né? sim. E eles gostam disso, eles gostam. né? Entendeu? Gostam muito. E a gente tentar elevar esse nível de consciência deles, né? Excelente. Porque na medida que a gente coloca, dependendo de como a gente colocar para eles a coisa, surge uma certa curiosidade. Sim, né? sim. E ali a gente desperte a possibilidade de um início. Vamos né? fazer. De uma mudança, vamos de fazer fato. Isso. Vamos fazer. Não é? É importante, eles gostam. Os meninos, né, ficam satisfeitos quando a gente leva alguém diferente para participar, para contribuir, né? E eu queria agradecer também o doutor Danilo, a presença dele aqui, mas eu queria também salientar, Rony, que doutor Danilo e a esposa dele participam sempre da nossa escola de paz, né, Educando para a Eternidade, que muitas vezes a gente convida lá, gostaríamos que o público fosse maior, porque aquilo ali é um convite para que a família esteja junto conosco, né, na nossa empreitada aí, no dia a dia com os nossos alunos. Né? A gente entende que se a gente não unir forças, não falar a mesma linguagem, a gente não vai conseguir alcançá-los. Então, doutor Danilo sempre participa com a esposa. Também o congresso agora que tivemos, né, de Educação Cristã Clássica, ele também participou, inclusive vai fazer após em Educação Cristã Clássica. Então, assim, é um pai presente, participativo. Então, a gente gostaria, né, que todos os nossos pais tivessem essa mesma, né, essa mesma postura que o senhor tem com a sua esposa. Isso para nós é muito válido, a escola fica muito feliz, né? E a gente tem também o nosso desenvolver, que é aquele momento que a gente tem, né, com os pais e os professores para conversar sobre o desenvolvimento acadêmico do seu filho. Então, vocês também sempre participam, né? Quando não podem estar os dois, mas sempre um vai. Então, isso é muito importante, porque a escola precisa dessa parceria. Então, muito obrigado, viu, por confiar os seus filhos à escola, por estar junto conosco nessa empreitada, e que o Senhor nos abençoe e abençoe o Senhor e sua família. Amém. Viu? Muito Amém. grato pela vida de vocês e que Deus nos abençoe. Então é isso. Pessoal, se deleitem nessas informações, em tudo que foi falado aqui. Deixo um grande abraço para vocês, nossos alunos, e toda a Cidade Viva, tá? Um beijo. Beijo, pessoal.